4-0 pro Flamengo. Dessa vez não deu pro Santos novamente. O Santos que já não vence há 5 partidas. E uma coisa preocupante que acontece é que as últimas partidas que o Santos ganhou foi por acaso. 2 foram por causa de gol contra e uma por causa de um pênalti que foi bem discutível. Um pênalti que estava muito fora da jogada, que não ia dar em nada e acabou resvalando no braço do jogador. E o Santos não ganha por mais de um gol de diferença faz tempo, de uma forma digna, eu digo. E agora o Santos chegou na Vila Belmiro, onde o Santos teoricamente deveria ter sua maior força. E o Santos teve a sua pior derrota no Brasileiro. Na Vila Belmiro, eu nunca tinha visto isso. O Santos perdeu de 4-0 na Vila Belmiro. Já teve 5-4 pro Flamengo lá na Vila, mas de 0, um time que não tem a capacidade de acertar um chute no gol, acertou um chute no gol o jogo inteiro, um chutinho só, quando o jogo já estava 3-0 pro Flamengo. Então é uma situação realmente desesperadora pro lado do Santos. O Santos que está apenas 6 pontos do Z4, sendo que o adversário que lá embaixo tem jogos a menos que o Santos ainda, e o Santos tem sérios riscos de ser rebaixado nesse ano. Hoje eu demitiria o Fernando Diniz, ele é horrível, um treinador patético, com ideias patéticas, um treinador muito fraco, que não deu certo em nenhum clube no qual treinou, não tem nenhum título de expressão e passou vergonha um lugar após o outro em que treinou. Os caras falam, o Audax de 2016. 2016, a gente já está em 2020, já está quase acabando 2020. E Fernando Diniz não deu certo no Fluminense, não deu certo no Atlético Paranaense, não deu certo no São Paulo e não está dando nem um pouco certo no Santos. Assim, antes de falar do que aconteceu no jogo, eu quero só dizer algumas coisas. O Santos entrou em campo com Carlos Sanches de ponta direita novamente e Gianmota e Camacho na linha de zaga, um pouquinho mais à frente. Eles que são jogadores que quando estão perto da área, são os seus melhores momentos na carreira, são quando estão perto da área. E o Diniz não percebe isso porque ele não tem o mínimo de capacidade de entender isso. E o resultado não podia ser outro, né? O Santos perdeu novamente na Vila, o super time do Flamengo. Já sabia que o Santos ia perder, assim, porque o Santos já tá mega desmotivado, já vai ser eliminado da Copa do Brasil. Os reforços não vão demorar para estrear ainda. O pessoal tá bravo com o Diniz. Os jogadores muito criticados, sobrecarregados. Os meninos da base, o Diniz queimando todos eles. Toda vez que o time tá perdendo, coloca os meninos para queimar eles, jogar eles numa fogueira. Então, assim, já tá uma situação muito complicada lá dentro do Santos. E aí, chegando no jogo do Flamengo e a gente toma de 4 ainda. E essa derrota tá na culpa do Diniz. Dessa vez não teve falha de Felipe Jonathan, dessa vez não teve falha de Maxson. Dessa vez a culpa foi do Fernando Diniz, realmente. O Santos começou bem o primeiro tempo. Começou jogando bem, tentando ali, jogando contra-ataque. A todo momento, usando a linha de zaga muito bem. O Flamengo teve várias chances no primeiro tempo, mas o João Paulo estava fazendo novamente vários milagres. Fez no mínimo umas 5 defesas difíceis nesse jogo. E já no primeiro tempo o Santos estava explorando a situação do contra-ataque. Principalmente com o Gabriel Pirani. Todas as vezes era ele que puxava, todas as vezes era ele que chutava. Ele foi o único que tentou. E eu dou meus parabéns para o Pirani, que foi o melhor jogador da partida, do lado do Santos, obviamente. Porque é o único que, apesar de ser o menino da base, é o único que chama responsabilidade em qualquer momento do jogo. E mesmo errando e erra muito, é um jogador que a gente não pode criticar, porque é o único que realmente tenta nesse time. E todas as vezes que ele puxa o contra-ataque, todas as vezes, ou o Máximo tá lá na puta que pariu, ou o Lucas Braga tá em outro lugar, não consegue tirar a bola, tá na ponta, mas tá marcada ali pelo Isla. E todas as vezes o Marcos Leonardo não consegue tirar a bola porque ele tem 1,70m contra o zagueiro de 1,94m, que é o Gustavo Henrique. Então todas as vezes ele vai perder a bola, na cabeça, obviamente. E o Santos, no primeiro tempo inteiro, começou a cruzar todas as bolas. Pega no fundo e cruza, pega no fundo e cruza. Só quando o Pirani puxava o contra-ataque, ele tentava chutar de fora da área. Acabou o primeiro tempo horrível do Santos. Começou a jogar bem só os primeiros 5 minutos do jogo. Chega no segundo tempo, e já no primeiro lance do segundo tempo, numa bola totalmente assim, padrão. Recuou a bola, pisar a bola, jogar pra frente. O Wagner Leonard tenta dominar, já passar a bola, porque eles não sabem que pra você dominar a bola, você primeiro tem que pisar nela.
e acaba fazendo um pênalti horrível do Michael, um pênalti que eu, na minha opinião, não achei que foi pênalti, mas pelo que eu vi o pessoal que sabe, né, dessa questão de arbitragem, viu, realmente foi um pênalti, porque mesmo que foi muito para quem dá o puxão, já é uma ação para impedir o lance do adversário, e deu o pênalti. E aí, os dirigentes, que lá no final do primeiro tempo, no intervalo, estavam xingando o Gabigol, xingando ele de FDP, vai comer caju, vai tomar no zóio, porque ele estava desrespeitando o Santos, puxando briga com o jogador do Santos. Assim, jogar uma coisa, mas ser desrespeitoso é outra, e ele foi realmente. E aí, tem o pênalti no primeiro lance, o Gabigol obviamente faz o gol de pênalti, que ele é o melhor batedor de pênalti que tem hoje no Brasil, e vai lá fazer aquela comemoração ridícula dele lá pra frente dos diretores do Santos, gritando lá igual uma piranha e fazendo, né, o que ele sabe fazer de melhor, que é gol. Já fazia isso no Santos, mas novamente sendo muito desrespeitoso com o Santos. Podia ficar quieto ali na comemoração, só levantar os braços para cima, agradecendo a Deus, ou ficar quieto ali, quietinho. Mas não, ele tem que gritar, fazer assim, para todo mundo ver, porque ele é um jogador assim, muita mídia, e lá quando precisa dele mesmo na seleção, quando precisou dele na Europa, não fez nada, né? Só jogou aqui no Brasil. E depois disso, o Flamengo fez 1, fez 2, fez 3, tudo em falhas defensivas do Santos nessa saída de bola ridícula que o Fernando Diniz aposta, que, para começar, não faz diferença nenhuma, porque o Santos não chega no ataque com essa saída de bola, e ainda por não chegar, dá muito risco na defesa do Santos tomar gol. E foi isso que aconteceu. No lance ridículo do Luiz Henrique, que era um menino que entrou da base, né? O menino foi contratado. No primeiro jogo dele, já colocou ele numa fogueira. Ele contava 2 anos no Flamengo. No primeiro lance ele já fica assustado, erra o passe. A culpa não é dele, obviamente, a culpa é do Diniz, que quer queimar o jogador. E aí ele erra o passe de bola e no lance seguinte o Gabigol faz um gol. E o Michael fez uma baita, uma partidaça. A todo momento colocou o Matheus, coitado. Como o Santos não tem nenhum ponta direita, porque o Diniz odeia escalar pontas direitas se não for o Marinho, e agora o Ângelo que foi para a seleção, né? Porque nem o Diniz percebe que tem que colocar ele em campo, então ele tem que jogar lá na seleção. O que acontece? O Matheus toda vez tem que dar lateral para ponta, lateral para ponta, lateral para ponta, lateral para ponta, porque não tem ponta direita, porque o Santos joga no ataque com Lucas Braga, Pirani e Marcos Leonardo. Só que o Marcos Leonardo ele é centroavante. E o Pirani ficou orbitando ali, ó, no meio, lá na entrada da área, para fazer o passe dos pontas. Então, todas as vezes, o Michel pegava livre a bola. Tanto que fez 2 gols dessa forma. 2 lances que geraram um gol, no caso, né? E ainda no finalzinho do segundo tempo, o Renato Gaúcho colocou o Andreas Pereira, aquele que se dizia morrer de amor pelo Santos, que dizia ficar mais bravo com a derrota do Santos e a derrota do Manchester United, que eu vi um monte de gente pagando um pau pra ele, né? Porque ele vai resolver a situação do Santos, vai chegar como expressão novo camisa 10. Chegou, qual que é o resultado? No primeiro lance dele ele fez um gol, saiu comemorando que nem igual louco, e na entrevista ele fala que são coisas do passado e que o Flamengo é o maior time do Brasil e da América. Certo, ele tem que defender o clube dele. Ele pelo menos nunca jogou no Santos, então torcida não vai esperar nada dele, que se ele quisesse. Torcedor é a gente que assiste todo o jogo, né? Esse jogadorzinho aí que vem e faz essas besteiras aí. Mas o que me entristece mesmo é o Gabriel Barbosa, né? O Gabigol, as atitudes ridículas dele e muito de ingratidão que ele faz. O Santos vai se reunir na segunda-feira para discutir a demissão de Fernando Diniz. Eu sou totalmente a favor de fora disso, como vocês viram aí na capinha do vídeo, que é um treinador muito pequeno, um treinador muito fraco e que é muito orgulhoso para mudar a sua forma de jogar, mesmo tendo um elenco muito limitado, que é esse time do Santos. Eu já admitiria o Fernando Diniz hoje, estaria hoje o Dorival Júnior. É óbvio que o Dorival é um treinador limitado já para os tempos de hoje, mas é um treinador que sabe o time que ele tem, o Santos, sabe jogar muito bem com os jogadores da base, sabe treiná-los muito bem, que é o que a gente precisa do Ângelo, para pensar em 2022 trazer um Rennes da vida, um BKSS da vida aí, para treinar o Santos Futebol Clube. Então esse foi o vídeo, eu fiquei meio bravo com essa situação do Gabigol, mas acho que também os dirigentes do Santos merecendo, né, ele devia ter ficado quieto ali, né, apesar das provocações. Mas é isso, o Fernando Diniz é um treinador ruim, o Santos é um time ruim, o Flamengo tem um super time e foi normal essa vitória, mesmo sendo super triste para o Santos Futebol Clube.
Já sabe o que tem que fazer, deixa o like, se inscreva, compartilhe e tamo junto. Falou!